Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu também estou aqui muito bem, trabalhando bastante para ajudá-los aí nessa tarefa à distância. Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as páginas 44, 45, 48, 49 e 50 do livro de História. Então, a Pro vai falar um pouquinho sobre os monumentos e conhecimentos do Egito Antigo. Então, nos dias de hoje, é muito comum ouvirmos falar de técnicas de arquitetura, noções de geometria, medicina, democracia, teatro e artes, não é mesmo? Mas vocês sabiam que tudo isso que citei são conhecimentos que foram passados de geração para geração e que tudo começou com os faraós? Pois é, queridos, as informações que temos hoje precisou do primeiro passo, lá na história antiga antes de Cristo. Vou contar para vocês como tudo isso começou. Pois bem, lá no Egito Antigo, ele era composto por várias comunidades agrícolas, que eles chamavam de nomos. E esse nomos, ele era liderado por um chefe local, que era chamado de nomarca. Naquela época também já tinha muitas guerras, muitas disputas, né? E o objetivo era tornar essas pequenas comunidades mais fortes. Então, o que eles fizeram? Eles criaram lá o Alto Egito ao sul e Baixo Egito ao norte. Então, para governar esses reinos, foram precisos alguns monarcas serem elevados às condições de reis. Por quê? Para governar, essa condição era somente aos reis. Então, como tinha muitas comunidades, então foi necessário elevar alguns monarcas, tá? Só que as disputas ainda continuaram, as guerras continuaram. E aí, por volta do ano de 3100 a.C., um comandante do Alto Egito, chamado Menés, ele teve uma atitude diferente de todos eles. Ele juntou os dois reinos, o Alto Egito Sul e o Baixo Egito Norte, e fez uma única monarquia. Esse comandante, chamado Menés, também era conhecido como Narmer e Escorpião. E ele se tornou o primeiro faraó do Egito, vejam só, né? Então ele tinha lá o poder de governar e ele também recebeu poderes divinos, né? Então o que acontecia com esses poderes divinos? Ele conseguia garantir a fertilidade da terra, a cheia do rio Nilo e a fatura nas colheitas. Então ele mantinha o rio sempre cheio, então a água era abundante e tudo que eles plantavam dava, né? Então não faltava, era sempre farta a alimentação deles, né? E esse poder do faraó, ele era hereditário, ele passava de pai para filho, e sempre o filho mais velho é que recebia o poder, né, do pai. Então ele podia governar e receber aí os poderes divinos para continuar como o pai fazia. Então, a população, naquela época lá do Egito Antigo, ela era formada por trabalhadores e eles trabalhavam nas pedreiras, nas minas, nas pirâmides, oficinas artesanais e campos agrícolas. Também tinham que pagar impostos. Como funcionava esse imposto naquela época? Então, por exemplo, um agricultor que ele plantasse lá milho. Então, uma parte deste milho que ele fosse colher, ele tinha que destinar ao faraó. Então, era uma forma de pagar o imposto. Então, todos eles eram assim. Quem criava de animais, uma parte dava para o faraó. Quem plantava, uma parte ia para o faraó. E também tinham as pessoas que eram escravizadas, que também trabalhavam nas minas, pedreiras e nas terras do rei. Então, essas que trabalhavam nas terras do rei, elas não ganhavam nada, né? Era tudo a troca por um alimento. E assim, um alimento bem
básico. Então, os faraós, eles também gostavam de se achar, né? Como vocês costumam falar. E como que ele fazia isso? Para mostrar o seu poder, ele se dava estátuas. Então, ele mandava construir uma bela estátua e se dava de presente. Uma outra forma era também as pirâmides. Então, eles construíam, assim, belíssimas pirâmides, que o objetivo era ser o seu túmulo. Então, esses dois momentos aí é que enaltecia o faraó. E essas construções, elas eram grandiosas, né? Porque tinham o objetivo aí de mostrar a eternidade do faraó, né? Então, os egípcios, como eu já citei lá no início, eles desenvolveram técnicas de arquitetura. Lembram que eu falei? Então, a arquitetura começou por aí, né? Então, eles projetavam blocos de pedras enormes, né? Para durar aí a vida toda, né? Um tempo muito grande. Tanto é que nós temos os exemplos, podemos visitar as pirâmides no nosso atual momento, né? Por quê? Porque ela foi produzida para isso, para durar mesmo. Então, ainda a gente tem essa possibilidade. Um outro conhecimento que foi ligado à arquitetura foi a geometria. Por quê? Porque a pirâmide, qual é o formato dela? De um triângulo, não é mesmo? Então, ela vem aí da geometria. E aí, o que eles calculavam? Eles calculavam os blocos, eles tinham que encaixar certinho um no outro, né? E aí, para vocês terem uma ideia, a maior pirâmide que foi construída foi do faraó Quéops. Ela levou 20 anos para ser construída e precisou aí de um trabalho de 100.000 pessoas. Vejam só quantas pessoas participaram aí deste projeto. Outra área que também foi desenvolvida pelos egípcios foi a medicina. Então, tudo começou com a morte dos faraós, né? Então, eles mumificavam o faraó. Como é que era esse processo? Durava por cerca de 60 dias. Então, durante esse período, eles lavavam o corpo do faraó. Eles usavam água, óleos aromáticos, essências para perfumar o corpo e sais. Então, os sais, eles tinham o objetivo de preservar por mais tempo o corpo. As partes internas, então os órgãos, eles tiravam um a um e colocavam em um tipo de uma vasilha, que eles chamavam de canopus. E geralmente eles deixavam o coração, somente o coração ficava no corpo do faraó. Por quê? Porque eles acreditavam que este órgão representava a força vital. Então só ficava o coração, os outros órgãos eles tiravam. Então durante 60 dias ficava nesse processo. Somente após que eles enrolavam o corpo do faraó em faixas de linho e colocavam no sarcófago. Então, o sarcófago, para vocês entenderem um pouco melhor, é como se fosse o nosso caixão atual, tá? Então, esse processo, ele era aplicado aos faraós, né? E aí, com isso, eles começaram a identificar mais fácil os órgãos, as suas funções. Então, aí começou o primeiro passo da medicina, né? E esse conhecimento também foi dando início a cirurgias, né? Especialmente a voltada à ortopedia. Então, ali também começou o uso de tratamento de feridas, usar ataduras, usar as faixas. Então, tudo se iniciou neste momento. Outro ponto que utilizamos muito nos dias atuais e que também se iniciou na antiguidade é a democracia. Então, a democracia, ela surgiu em Atenas, né, em um dos modelos políticos mais importantes da história. A democracia, naquela época, só valia para os homens nascidos em Atenas. Então, os gregos também, eles criaram a ideia de cidadania, uma ideia em que a população pudesse participar das decisões políticas no lugar onde viviam, e aí eles recebiam o nome de cidadãos.
Então, o que seria de interesse comum para eles naquela época? Então, eles debatiam sobre filosofia, religião, ciências, artes, qualquer outro assunto, mas tinha que ser de interesse público. É importante também destacar que em Atenas isso não cabiam às mulheres. Então, as mulheres elas não podiam exercer a cidadania, a democracia e nem receber o nome de cidadãs. Então, naquele momento, só cabiam os homens. Então, pessoas escravizadas e os estrangeiros também estavam excluídos desses momentos. Eles também faziam assembleias, né? Que são reuniões para poder discutir esses pontos comuns, né, de interesse público. E eles sempre convocavam os homens em números ímpares, para não haver empate. Então, para ser considerado um cidadão ateniense, também era preciso ter conhecimento. Esse conhecimento eles adquiriam através da cultura e da educação. Uma outra medida usada muito pelos atenienses e os gregos, de modo geral, é o teatro, né? Então, através do teatro, eles traziam acontecimentos públicos e históricos. Então, esses momentos teatrais, eles aconteciam ao ar livre. Então, os atores eles usavam máscaras para expressar um momento de alegria, um momento de tristeza. Então, eles traziam muito aí gêneros como a comédia e a tragédia. Uma outra contribuição dos gregos em relação à arte foi buscar aproximar as suas obras da realidade. Então, os gregos eles usavam muito o conhecimento da anatomia. Então, quando eles produziam as estátuas gregas, eles tentavam o máximo trazer ali detalhes como veias, como nervos, os músculos humanos. Então, quando a gente se depara com uma estátua grega, a gente consegue ver muito esses detalhes, né, que eles buscavam muito trazê-los como informação da anatomia.